A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui os senhores vereadores, quero cumprimentar as vereadoras também aqui. Quero, antes de iniciar a minha fala, parabenizar a doutora Leonora Broilo pelo Dia do Pediatra, né? Eu estava conversando com ela que eu imaginava que já era raridade, né? A pediatria, ela me disse que é uma raridade, né? Já, então, parabéns aí por todo o seu trabalho aqui na nossa cidade. Também parabenizar aí, né, agricultura, colono, motoristas e os demais. Cumprimentar também a sempre vereadora, ex-presidente dessa casa, Glória Menegoto também, e as demais pessoas. Eu quero, senhor presidente, hoje destacar aqui o trabalho, né, do nosso secretário de Agricultura, o secretário Renan, em virtude do empenho que ele tem feito, né, para colocar em prática um projeto importante do governo do estado. Acredito que quando a gente faz críticas aqui ao governo, elas são pertinentes, mas quando tem um bom projeto, a gente precisa também agradecer ao governo do estado e parabenizar também. O projeto que eu falo aqui em referência é o projeto Terra Forte, né, onde aqui em Farroupilha 58 famílias serão beneficiadas com um valor a ser direcionados de fundo perdido. O programa Operação Terra Forte RS é uma iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, claro, com a parceria aqui com o município de Farroupilha. Ele vai recuperar a capacidade produtiva da agricultura familiar, com foco na recuperação e conservação do solo. O programa faz parte do Plano Rio Grande, um plano estadual de reconstruir e fortalecer o estado após as enchentes de 2024 e também os eventos que ocorreram em 2025. Né? A gente sabe que quando chove um pouquinho a mais, a gente já se preocupa, né? No dia de ontem, a gente já estava um pouquinho preocupado, ainda que a chuva ela diminuiu, né? Mas a gente fica preocupado quanto à questão da agricultura, as estradas e demais. O programa ele inclui o seguinte: transferência direta de recursos até 30 mil para ações produtivas, sociais e ambientais em propriedades familiares. Realização de diagnósticos individuais nas propriedades pela Emater, com foco nas práticas sustentáveis, patrulhas mecanizadas, aquisição e doação de tratores e equipamentos para municípios e associações de produtores para ações de conservação do solo, assistência técnica, implantação e difusão de tecnologia de agricultura de baixa emissão de carbono. Além disso, o programa também ele engloba o programa Milho 100%, que visa fomentar o plantio de milho na agricultura familiar, substituindo o modelo anterior ao subsídio parcial por um modelo de subsídio total de sementes. E aí vai, né, tem mais informações sobre o projeto, mas eu quero então destacar o empenho da Secretaria de Agricultura, né, em inscrever e qualificar essas 58 famílias aí para receber esse recurso que dá um total significativo, né, para a agricultura familiar aqui de Farroupilha, e é importante, né, que seja um recurso que, embora
às vezes pequeno, mas é um recurso que vem, né, para a nossa cidade e consegue atender algumas famílias. Então, deixo registrado aqui, né, o esforço de todo o pessoal da Secretaria de Agricultura, e eu falava com eles agora também sobre a questão das estradas, né, o trabalho que precisa ser realizado, e ele me coloca que estão fazendo o possível diante dessas chuvas que estão acontecendo, e que em breve vão ser resultados até mesmo das contratações que essa casa aprovou, né, de pessoal, para que a gente pudesse ter a totalidade das máquinas trabalhando na nossa agricultura, no nosso campo. Então, acredito que nas próximas semanas aí vamos já ter notícias, então, desse trabalho e da Secretaria de Agricultura em total, trabalhando no nosso município com força total. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, cumprimentar a todos os cidadãos e cidadãs presentes, um cumprimento especial à Glória, e em seu nome saúde os demais cidadãos, cumprimentar o Adamati, representando a TV Serra e a Rádio Mire. Bom, são inúmeros assuntos que a gente poderia debater nessa noite e falar, mas eu quero, a princípio tem 3 engatilhados, vamos ver se vai dar tempo. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, ou da Pessoa com Deficiência, não sei se é plural ou singular, nas pessoas da Débora Haupt e do Giovanni Capra, que fizeram uma ação de conscientização muito bacana, que inclusive apareceu na RBS, se eu não me engano foi na sexta-feira à noite, onde que mostrou a aplicação da multa moral, que é o quê? Uma multa onde que pessoas com deficiência, obrigado a Fran tem aqui, foram e passaram de uma forma pedagógica e colocaram no veículo onde que estavam estacionados em vagas de pessoas com deficiência. Pois bem, ao mesmo tempo que a ação ela é bacana e tem um caráter pedagógico, infelizmente ela tem outro ponto. Ela mostra a ineficiência da fiscalização. E eu quero aqui sim fazer um pedido e uma cobrança à Brigada Militar que fiscalize. Porque, me desculpa, mas é inadmissível uma pessoa com limitações físicas, uma pessoa com deficiência que tem uma vaga que é um direito, não poder usufruir do seu direito porque algum cidadão mau caráter estacionou. Deu aquele jeitinho, não, eu deixo aí o carro, daqui a pouco eu tiro. E a pessoa, como é que fica? Então, aqui, eu quero fazer um pedido. É necessário, sim, faixa de segurança e vaga de pessoa com deficiência tem que ir para cima e tem que fiscalizar. Não importa de quem que é o veículo. Porque essas pessoas não podem ser passadas para trás. Não pode deixar... ter que fazer toda uma volta, até no vídeo um dos cidadãos, ele estava passando nos paralelepípedos com a cadeira de rodas, é lamentável aquela cena dele ter que passar por aquilo. Então, fica essa reflexão, não basta apenas só fazer uma multa moral, agora os órgãos competentes têm que agir. O segundo assunto, coloca no telão, por gentileza, Rose, uma foto que eu recebi hoje de um paciente da UBS do bairro Industrial, com vários baldes espalhados. Nas vésperas da inauguração, lá em 2023, o vereador Amarante e eu, nós fomos lá. E nós fizemos apontamentos que tinham problemas, que não estava tendo o seu devido, como é que eu posso dizer, o seu devido isolamento. E hoje, isso é uma foto de hoje de tarde, então fica aqui uma reflexão. Precisa urgentemente ir lá e arrumar. Eu não quero nenhuma resposta, mas porque está chovendo. Sim, vai chover, quando tem goteira, tem chuva. Então, assim, ó, a minha resposta que eu preciso é dizer, ó, foi verificado o problema e foi consertado. É isso que eu quero a resposta e os usuários do posto querem a mesma coisa. O cidadão aqui que me chamou, eu disse para ele, olha, eu vou tentar fazer uma manifestação hoje na Câmara. Então, fica aqui, solução. Solução. Tem que ver o problema onde que está... Se é um problema da calha entupida, se é um problema de infiltração, não sei. Mas tem que achar uma solução. Não quero respostas, não, está chovendo. Não, tem que me dizer, ó, nós fomos lá e foi arrumado. É isso que eu espero. Então, beleza. Por fim, o assunto da água é o assunto mais importante, a gente precisa
Muito tempo para debater, vereador Roque, muito tempo. E volto naquela minha manifestação lá quando o senhor me deu uma parte. A última entrevista que eu ouvi do vice-prefeito Thiago Brunet, eu me preocupei com algumas falas. Dentro delas, uma ele disse, faz 6 meses que eu estou conversando com o Turra. O Turra mesmo do PP, partido dele. Aí é uma pergunta, mas o que ele é? Será que ele é um funcionário da EGEA? Será que ele é um encarregado do governo do estado? O que ele é? Não sei essa resposta, não tenho. Poderia, se alguém souber, até me falar. Eu acho que é importante. Mas tem cheiro de lobby no ar. Tem cheiro. O que ele tem? Se ele ocupa um cargo, enfim. Então, algumas coisas a gente está, conforme mais a gente está debatendo, mais está se afunilando e a gente está tendo mais convicções. Eu, cada vez mais claro, que o caminho, a solução é a municipalização. Meu colega defende o estudo e a licitação. E assim sucessivamente. É isso aí, a democracia é pensar diferente, divergir, convergir, mas pensar, só para concluir a frase, pensar no bem de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Sinonei Monteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores e vereadores. Boa noite, Adamati, que leva a comunicação aí às casas, seu Bruneta, Emília, Evanir e o Caleb. Então, ontem eu estive na cidade de Sapiranga e acompanhando o Campeonato Brasileiro de Downhill, onde estavam participando equipes farroupilhenses. Então, Sapiranga é a capital nacional do Downhill, na pista da Vila Paiva, no Moro Ferabras, onde recebe atletas de todo o Brasil. O Campeonato Brasileiro tem o apoio da Prefeitura Municipal de Sapiranga, até uma fala da secretária que diz: é um orgulho e um compromisso nosso receber esse tipo de evento e aos visitantes que ele traz para a nossa cidade. Então, por isso que eu reforço ao poder público de Farroupilha a manutenção dos eventos esportivos importantes que estão vindo a Farroupilha nos últimos anos e avaliar esses eventos que trazem de turismo esportivo e da sua manutenção para o nosso município. Estamos no meio do ano e não vi nenhuma movimentação de eventos esportivos relevante no nosso município. Então, aqui eu quero parabenizar a equipe da Bike Cia, que estiveram lá presente com vários atletas, destacar aí o Ernesto Souza, que ficou em 4º lugar, Maicon Belaver, 3º lugar, o Caetano Brunet, 3º lugar, a Laís Fleck, 3º lugar, o Leandro Barivera, 2º lugar, o Jackson Bolico, 2º lugar, o Douglas Loss, 2º lugar, e os grandes campeões Felipe Balzan e Rafael Colombo. Aí. Então, o esporte farroupilhense em destaque, no meio de muita lama e muita chuva, esse pessoal representando a Farroupilha neste grande evento, Campeonato Brasileiro aí. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sinonei. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Eu estive hoje pela manhã conversando com o senhor Irani Rode, que ele é representante do grupo Longevitar e também faz parte de alguns grupos de idosos, né? E nós estivemos conversando com os responsáveis pelo REC Parking, REC Pay, né, a empresa que cuida do nosso estacionamento aqui na cidade, e fomos lá para saber como é que é o modo de procedimento com relação às pessoas que estacionam nas vagas especiais. E as pessoas, os azulzinhos, as pessoas que fazem o cuidado, né, elas nos falaram, juntamente com o responsável, que muita gente aproveita esse espaço para deixar o carro o dia todo. E essa foi uma reclamação que ele trouxe até mim, né? Por exemplo, que alguns idosos deixam o carro por muitas horas. Então, nós vamos ver como é que funciona isso, porque muitas vezes, se uma pessoa estaciona na vaga de um cadeirante, por exemplo, quando chega o cadeirante, ele não vai poder usar. Então, tem que ter um bom senso. E eu não estou absolutamente contra que as pessoas estacionem nas vagas, mas que exista o bom senso. E parece que os azulzinhos, eles não têm autoridade para multar, eles podem chamar a brigada. E conversando com eles, nós depois fomos conversar com o secretário, então, Tiago, para ver o que nós poderíamos fazer nesse sentido. Uma das ideias que nós estamos levantando, estamos abertos a outras sugestões também, é que a pessoa que faz o controle da vaga, ela possa colocar no vidro do carro um ticket igual ao de tolerância, mas que conste ali, por exemplo, 2 horas. Né? É uma ideia, é uma das ideias que vão surgir. Então, a pessoa teria direito a usar 2 horas.
Mas tudo isso nós precisamos ver com relação às outras ideias que vão surgir, o que é melhor, mas estamos fazendo um levantamento com relação a esse sentido, porque para ver essa mudança também, o secretário Tiago falou que vai precisar dar uma estudada, ver as mudanças que forem necessárias por meio de decreto, e também que toda a população possa participar e opinar nesse sentido. Mas realmente é verdade, existem algumas poucas situações de pessoas que deixam o carro o dia todo. E às vezes uma pessoa que realmente precisa, às vezes não consegue. Né? Então até que ponto isso é bom, até que ponto pode, não pode. Então precisamos conversar melhor sobre isso. Então nós já temos marcado para a semana que vem reunião com o Dr. Tiago, vamos conversar também com o Caleb com relação a isso, né? Todos os responsáveis do setor do trânsito, para que a gente possa chegar numa conclusão que seja mais... Porque o ideal seria que tivesse vaga para todo mundo, né? Mas não acontece. E uma coisa muito importante para falar para a população é que usar o celular para reservar sua vaga é tudo de bom, é muito prático, não tem que sair. Eu estava em Bento sábado de manhã no hospital, programei lá para ficar 2 horas, né? E estava terminando as 2 horas, enquanto eu estava no hospital, acessei o programinha, coloquei mais meia horinha, deu tudo certo. E a população, nem todo mundo tem esse conhecimento de quão bom é o programinha, né, do estacionamento, que funciona aqui, funciona em Bento, funciona em outras cidades também. Mas é muito prático, ainda mais num dia como hoje. Saindo da reunião que eu tive agora à tarde, fui no dentista, consegui um estacionamento ali e ou eu ia lá tomar chuva, né, no parquímetro para colocar, ou eu acessava o programinha e pronto, que foi o que eu fiz. Então as pessoas precisam conhecer e poder usar mais isso, né? Porque é importante a gente poder usar a tecnologia a nosso favor. Coloca um pouquinho de crédito ali, né? Eu normalmente coloco R$50, dura ali 2 meses e pouco, e a gente tem aquela tranquilidade. Então, é importante que a gente possa conversar sobre isso, e fiquei surpreso com o assunto que o seu Irani me trouxe, que veio justamente por parte dos idosos, em que eles percebem que não só tem as pessoas que fazem, às vezes, vou deixar 5 minutos, e acaba sem ter o cartãozinho, como tem pessoas também que, por ter o cartão, né, no caso do idoso, deixam ali por muito tempo. Então, vamos conversar melhor sobre isso, para a gente ver o que a população deseja. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui e também de suas casas. Hoje venho aqui para falar, para parabenizar, na verdade, né, os 19 anos do 36º Batalhão de Polícia Militar de Farroupilha. São quase 2 décadas de dedicação incansável à segurança da nossa população, protegendo famílias, defendendo vidas e mantendo a ordem nas ruas da nossa cidade e da região. E não estamos falando apenas de uma data, estamos falando de uma história de coragem, disciplina e compromisso. E os frutos desse trabalho são visíveis. A sensação de segurança aumentou. O policiamento está mais intenso e os índices de violência nunca estiveram tão baixos. Farroupilha hoje é referência no programa RS Seguro. E isso se deve, em grande parte, ao trabalho firme e diário do nosso 36 BPM. Neste último ano tivemos avanços importantes. Uma nova viatura, modelo Corolla Cross, chegou para reforçar o patrulhamento. O PROERD foi ampliado, atingindo ainda mais jovens com uma mensagem de paz e resistência às drogas. E a Patrulha Maria da Penha tem atuado com firmeza, protegendo as mulheres e combatendo a violência com ação e presença. Além disso, o batalhão estreitou os laços com os demais órgãos de segurança, mostrando que, quando há união, quem ganha é o cidadão de bem. Meus amigos, a farda da Brigada Militar é símbolo de honra e quem a veste carrega nos ombros a missão de servir e proteger. E é nosso dever, como representantes do povo, garantir que esses homens e mulheres tenham o respeito, as condições e o reconhecimento que merecem. Parabéns ao 36º Batalhão de Polícia Militar, que Deus abençoe cada policial militar e que nunca nos falte a coragem de lutar pelo que é certo. Farroupilha é terra de gente trabalhadora, honesta e, graças aos nossos valorosos brigadianos, também é terra de paz. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, o vereador Roque Servignini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também agora aqui, nesse meu espaço, render as minhas homenagens ao colono e motorista, aos nossos agricultores, já tão bem referendado a quem fez uso da palavra também, homenageá-los não só nesse dia, mas também em cada pleito lutado com eles, estando junto a eles, nas suas comunidades, ou nas nossas falas, ou nas suas demandas, e parabenizar o motorista, né, que é lembrado, em razão também da sua relação com o próprio agricultor, não por nada é comemorado no mesmo dia do colono, que tem sua devoção ligada a São Cristóvão, que era o santo, né, que era e é o santo que protege essa atividade que transporta o progresso da nossa nação. E é o colono que é aquele, né, que, Valandro, eu acho que se encaixa em todos, né, motorista, agricultor e colono. O colono é em homenagem exatamente a quem veio colonizar as nossas terras, né, sendo os alemães, os italianos, a todos, enfim, né, de todas as raças que chegaram aqui e colonizaram essa terra, e ele é especialmente ligado ao Rio Grande do Sul. E aos nossos agricultores, que são os que colonizaram aqui também, os que aqui chegaram e já estava colonizado, mas que produz a nossa agricultura, o nosso alimento de cada dia, de modo especial a agricultura familiar, que é a que põe comida na mesa do brasileiro. Senhor presidente, eu comentei antes aí, quando eu fiz uso da palavra no grande expediente, com relação à questão dos condomínios. Eu queria relatar aqui, sem citar nome de quem é o administrador de condomínio, mas foram encaminhados ofícios aqui à AGESAN, já reclamações à agência, né, à Corsan e ao PROCON. Vou ler aqui o relato. Pessoa que atua como administradora de diversos condomínios na cidade de Farroupilha, que vem enfrentando dificuldades e prejuízos decorrentes de práticas adotadas pela Companhia Rio-Grandense, Corsan, as quais impactam diretamente a coletividade que representa. Até recentemente era possível obter de forma gratuita, por meio do site, as segundas vias de faturas, em atraso, por exemplo, né, ou segunda via que você quisesse tirar. Entretanto, após alterações na plataforma de atendimento online, os usuários vêm sendo redirecionados a um novo sistema que não disponibiliza de fatura completa, carecendo das informações essenciais à gestão condominial, tais como discriminação dos valores por economia, etc. O fato é que esse redirecionamento acabou exigindo o pagamento de um boleto de R$ 7,00. Então, para você emitir a segunda via, tem que pagar R$ 7,00. Além do exposto, a consumidora destaca outras práticas que necessitam de urgente revisão. Cobrança por economia em condomínios sem hidrômetros individuais, em locais com medição única. A Corsan aplica a cobrança de tarifa básica por economia, mesmo sem medição individualizada. Além disso, fora terceirizada a terceirização compulsória da leitura em condomínios com medição individual. Nas últimas semanas tem sido frequente o fornecimento de água com coloração amarela. Isso já é de conhecimento de todos nós aqui, né? Depois disso, eu tenho aqui, que também me chegou, uma conta de água que o cidadão consumiu no mês 4 de 2025, 6 metros cúbicos de água. E no mês 5, ele consumiu 64 metros cúbicos de água. 1000%. Ele teve aqui um valor atribuído à água de 722,14 e do esgoto 370,05. Ao final, ele teve uma fatura, eu vou pedir espaço de liderança depois, senhor presidente. Ao final, ele teve uma fatura de 1.250,85, né? E tem as reclamações, mas essas reclamações acabam esbarrando naquela frase: infelizmente não tem o que ser feito, você tem que reclamar pelo site, você tem que buscar o 0800,
enfim, não tem mais aquela pessoa que te atende, né? Espaços de liderança ao vereador Roque Cervinin. Obrigado. Então, nós estamos observando que, eu volto a dizer, se nós estamos aqui diante de uma empresa que quer se habilitar a assinar um contrato com o município e está agindo desta forma, você imagina depois que assinar, né? Tem uma pessoa que esses dias me procurou, ela tem umas salinhas ali, e essas salas são salas que não consomem água praticamente. Tem lá uma taxa e a tarifa, né, individualizada, cada uma. E aí, uma outra reclamação é que você recebe lá uma conta única, ela não vem fracionada. Ou seja, você tem um medidor único, um único medidor por prédio. E você fraciona isso por salas. Só que a conta é uma só. Aí os gestores do condomínio têm que fazer as divisões, as proporcionalidades e tal. Ou seja, eles só querem cobrar serviço de menos. E a leitura, ela feita de forma terceirizada e nem sempre feita, né? Porque esse boleto aqui, essa conta de água, é típico, ou eles estão fazendo por média, ou houve algum problema aqui no hidrômetro, ou então é consumo lançado mesmo, sem conta lançada sem o efetivo consumo. Algum problema tem aqui. E eu chamo a atenção para uma outra situação. Aqui nós temos uma conta de um condomínio, aqui da nossa cidade, que por 24 meses, esse condomínio teve um gasto entre 3.500, 3.200, 3.700, chegou, bem verdade, a 4.000. E nos últimos 7 meses, subiu já imediatamente de 405,29 para 6.221,15 e chegou ao mês mais alto de 658,22. Então, veja bem, teve uma regularidade. O que eu quero dizer com isso? Não é um mês, um acaso, como, por exemplo, essa conta isolada que eu tenho aqui, que eu não saberia comparar com uma outra. Mas aqui, eu tenho 24 meses, né? Mais 7, 31 meses. Dos 31 meses, os primeiros 24 meses, há uma regularidade da cobrança. Depois, exponencializou e passou de 4.000 para 6. Então, aí nós já temos 50%. Quando passou quase 8, nós temos aí 70%, né? Ou mais. Então, a gente nota que tem algo errado nisso. E eu queria conclamar o prefeito. Prefeito Jonas, você não tem que ser adversário nosso. Nem nós somos seu. Você tem que ser o prefeito da nossa cidade. Você tem que ser o prefeito que vai olhar para os próximos prefeitos que virão. Para as próximas legislaturas. Para as próximas gerações. E bater no peito e dizer que o senhor teve coragem e enfrentou essa gigante e fez um estudo, ou optou por municipalizar, ou para fazer uma licitação. Não se curve diante desse pessoal que chega com um contratinho pronto para o senhor assinar, que depois vai ter problema ali na frente. Eu confio no prefeito Jonas, tenho ele como um homem sério, íntegro, mas eu gostaria de conclamar que tudo isso precisa estar junto de uma atitude de coragem, porque hoje há uma sociedade inteira clamando que não está boa a qualidade da água, que o serviço é prestado de forma inadequada. Tem o bairro aqui, ó, do seu líder, do seu partido aqui, do vereador Silo, que disse que lá está um caos, e de fato está. Temos gente reclamando das cobranças abusivas, e é essa gente que quer assumir por 37 anos esse contrato. Então eu faço um apelo aqui, senhor prefeito. Ouve a sua base, ouve a população de Farroupilha. Se não quiser ouvir-nos enquanto oposição, que acho que nós estamos sendo uma oposição construtiva aqui, fizemos um grande trabalho aqui junto com todos os vereadores, ouve a base, faça uma pesquisa na cidade. Não se deixe levar por emoção ou por uma ou outra reunião
com alguém que talvez de outras áreas possa influenciar. Ouça a população, é o suficiente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Nessa noite foi falado, acho que é a noite que mais falamos de colono e motorista e agricultor. Agradecer vocês que parabenizaram nós aí. E eu vou fazer uma viagem mais no tempo mais para trás. Eu tenho meu pai que ele é motorista há 36 anos de estrada, Brasil afora, e colono também. Agricultor é muito moderno para ele. E ele sempre diz, às vezes eu estou trabalhando, ele resmunga, normal, o gringo resmungar um pouco, né? E eu digo, furou um pneu, isso que aquilo. E ele fala assim, lá no meu tempo, era com as mulas, com o arado, e pegar as mulas no potreiro com a geada. E agora tu resmunga, né? Então, antigamente, eu olhando assim, hoje, a agricultura e o motorista, ele está mais acomodado. Antigamente era mais braçal. Por nada eles não estão com tudo que é dor daqui e dali, né, doutora? Dor de joelho, nas costas. Então, tirar uva, tudo com o balaio, com o biguncho, puxar com as mulas, 2, 3 mulas, até na cantina. E ganhavam dinheiro naquela época. Ele fala que naquela época eles ganhavam mais dinheiro do que agora. A despesa que tinham lá era pouca. Nem tinham despesa. Eles iam para o moinho com o trigo para voltar com a farinha. Tinham que plantar o trigo ainda. E quando não pegava a geada, que eles falavam tanto, minha mãe sempre lembra que quando eles tinham que cortar o trigo, sempre tinha as jararacas, as cobras que vinham junto com a foice. Que isso que dava medo. A minha mãe sempre me recomenda que, para cuidar bem da minha pequena, por causa que ela perdeu uma irmã, quando eles iam trabalhar, que levava no balaio. Ela faleceu de pneumonia. Não tinha recurso, não tinha luz, tu ia fazer o que naquele tempo lá? E sobreviveram. O meu pai conta que, quando ele começou a viajar, no 1113, queixo duro. Eu acho que nem mais alto tem queixo duro, acho, agora. E naquela época o caminhão era queixo duro, e quando ele descarregava metade do caminhão, nas esquinas, ele tinha que pegar cochapa para ajudar a virar o volante, que era pesado. Saía de casa, às vezes o orelhão não tinha, ia achar o orelhão aqui a cada tanto, e às vezes que achava o orelhão, tinha fila para ligar para casa. Ou dava recado para o companheiro que voltava, ele dizia, eu encontrei o teu marido em tal lugar e ele estava subindo para tal estado. E assim eles viviam. Só que ele fala uma coisa que agora não acabou essa parceria. Furava um pneu de um caminhão, quebrava, já encostava 2, 3 caminhões para ajudar. Agora tu não vê mais isso nas estradas. Tá certo que às vezes também não quebra, né? E é longas e longas histórias que ele fica falando. Se o cara tem tempo e sair com ele na cidade, em algum lugar, ele vive contando as histórias dele, as aventuras. Carregava, para ter uma ideia, naquela época, carregava um peixe na lona. De Rio, aí no Porto Alegre, aí, Pelotas, para Rio de Janeiro. Carregava o peixe, depois o gelo, chegava em Curitiba, botava mais gelo e seguia a viagem. Não tinha carga resfriada. Então, para tu ver como que mudou as coisas. E às vezes nós lamentamos, né? E ele sempre me diz, tu cuida bem com aquela terra lá. Eu trabalhei 6 meses com o caminhão para comprar. E o produtor de destaque aí, o Somacal, ele falou uma frase que nem todos os pais incentivam o filho a crescer. Isso é a plena verdade. O meu pai me incentiva a crescer e ir para frente, mas não fazer conta em banco. Que aquele tempo lá, eles não trabalhavam com banco.
Ele era mais no dinheiro, no cheque. Pegava a ordem de frete, trocava no posto e ia indo. O tempo do dinheiro no colchão. Então, os agricultores, assim, eu vi que deu um up, está crescendo, evoluindo. E já estou acabando, senhor presidente. E desde que eu entrei aqui nessa casa aqui, eu sempre digo que sem o agricultor, a cidade não toma café, não janta, não almoça e não vai para frente. E os grandes investidores de Farroupilha são da agricultura. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Eu, escutando a fala da vereadora Fran Bonassi, me remeteu a uma experiência pessoal com alguma coisa semelhante a isso. O meu filho hoje tem 45 anos, mas quando ele tinha 16 anos, ele estava no segundo ano do segundo grau do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. E um dia ele me disse: mãe, a professora de matemática vai te chamar, porque eu durmo nas aulas dela. Eu fiquei preocupada, né? E eu disse para ele: mas por que tu estás dormindo? Porque as aulas dela são muito chatas. Eu desaprendo aquilo que eu aprendi no livro no dia anterior. Ele gostava muito de estudar e de estar pronto para as matérias. Eu disse: tá, meu filho, tudo bem, mas tu não pode dormir, é um desrespeito com ela, né? Mas não demorou muito, 2 dias depois ela me chamou. Aí eu fui lá e ela me disse: pois é, eu tenho que falar contigo, de repente tem que ver se teu filho não está usando droga. Eu disse para ela: mas por que tu acha isso? Ah, porque ele dorme nas minhas aulas. Eu disse: teve conselho de classe há uma semana. Alguém mais reclamou dele? Não, ela disse, pelo contrário, todas as professoras acham que ele é um excelente aluno. Eu disse: mas se todo mundo acha que ele é um excelente aluno, talvez o problema não seja ele. Talvez o problema esteja contigo, eu disse para ela. Aí ela me disse: então eu vou fazer um acordo contigo. Ele vai me resolver 3 questões. E ela me deu as questões. Se ele resolver as 3 questões, está encerrado o assunto, ele pode dormir quanto ele quiser. Essas 3 questões, nenhuma delas é de matéria que eu já dei. Bom, fui para casa, levei as 3 questões para ele, né? Era o 3º bimestre. Ele tinha 10 no primeiro e 9,5 no segundo, em matemática. Aí eu dei para ele, né? Em meia hora ele tinha feito e me deu as questões. Eu disse: ele tem certeza? Tenho certeza. Aí no dia seguinte ele mostrou para a professora. Em suma, ele tinha acertado tudo. A professora não tinha mais o que dizer, não tinha mais o que falar. E resolveram que ele ia esperar as aulas dela na biblioteca. Porque ele dormindo, ele atrapalhava os outros. Atrapalhava ela, inclusive. E então ele passou a estudar na biblioteca enquanto tinha aula de matemática. Quando ele fez vestibular, das 30 questões de matemática, ele acertou 29. Teve uma média absurda em matemática. Então, eu acho que é um pouquinho semelhante àquilo que tu falou. Os colégios não estão preparados, imagina naquela época. Mas, pelo menos, souberam lidar com a situação, né? Mandaram ele para a biblioteca e pronto, né? Assim estava resolvido o problema. Mas o que me chamou a atenção de tudo isso é que a professora de matemática era para ele uma coisa fora do comum. Ele odiava a professora,
porque ele dizia que ela não sabia ensinar. Então, senhor presidente, era só para aproveitar a fala da vereadora Frambonassi. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero aqui parabenizar os senhores vereadores pelas pautas que foram trazidas nesta noite, pautas importantes, que condizem, né, com o que está acontecendo lá fora. Eu acho que o que a gente debateu e os assuntos que foram trazidos são muito importantes e que nós continuemos a trazer estas pautas para debater e avançar. Quero também fazer um convite recebido pelo presidente da AFEA, seu David Argenta, convidar os senhores vereadores para uma reunião que acontecerá na quarta-feira, na SIX, às 18 horas, tratando do assunto água. Provavelmente eu não vou conseguir estar presente, mas quem puder estar presente, será importante a presença. Também eu quero aqui convocar, não diria que seria a palavra certa, mas em si, estender aos senhores, né, nós estamos com um novo sistema, né, um site novo no ar, e para que os senhores usufruam deles, também os nossos assessores que usufruam do novo site em si, e posteriormente, se encontrar alguma dificuldade, relate para que nós possamos avançar, né, para que ele esteja de acordo como nós melhor entendermos. Então, faço essa convocação. E diante do horário em si, eu vou convidá-los para que nós participamos de uma reunião agora, para tratarmos da sessão solene do dia 11 de agosto, referente aos 70 anos da Soprano. Então, eu gostaria de convocar todos os senhores para que nós tratássemos desse assunto, para que nós alinhássemos, então, como é que a gente vai proceder no dia 11 aqui. Então, está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições. Encaminho às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, a emenda supressiva número 02 de 2025, ao projeto de lei do Legislativo número 25 de 2025, e a emenda supressiva número 01 de 2025, ao projeto de lei do Legislativo número 23, e ao projeto do Legislativo número 27 de 2025. Nada mais a ser tratado. Declaro encerrado os trabalhos desta sessão ordinária. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.